A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. Hoje o programa Memória Paranaense fala sobre a história do automóvel no Paraná. Nosso entrevistado é Luiz Gil de Leão Filho, industrial, ex-vereador por 12 anos aqui em Curitiba e hoje presidente do Museu do Automóvel, já há 16 anos e quase 40 anos como colecionador de automóveis. Lembrando, para começar, presidente, o transporte no começo do século aqui, né, que o senhor até herdou de família, tem de família, uma das primeiras caleças, que era a forma do curitibano se transportar, o curitibano que tinha posses no começo do século. Como é que era esse transporte? Tenho guardado uma caleça que foi de um tio meu, irmão mais velho do meu pai. É uma caleça de 1918, uma caleça Rothschild, francesa, bonita, para chutar no Museu do Barigui. Aqueles que puderem chegar por lá vão conhecer. Um molejo delicioso, aquilo macio, é uma rede. Era de Agostinho Emelino Leão. Exatamente. O irmão mais velho do meu pai, o primeiro dos irmãos. Ele trouxe essa caleça da França e que se usava eram caleças, eram fiacres, eram coches, eram carroças bonitas, no caso. Carroças até comentávamos como se fosse hoje assim ter um automóvel importado em vez de ter um carro nacional, que destacava-se dos outros. E elas eram importadas? Eram importadas. Aqui faziam os charretes, faziam-se aranhas, faziam-se troles, mas como carroças mesmo, com rodas aquelas rodas simples, molejo, não, apesar de molas duplas, que era bem gostoso andar, eu me lembro disso. E tinha inclusive iluminação interna. Algumas com carbureto, que era a iluminação daquela época, então bateria não existia, algumas outras com vela. Essa caleça nossa tem do lado assim 2 faróis muito bonitos e coloca-se uma vela dentro com uma mola. À medida que a vela vai gastando, ela vai subindo e iluminava precariamente, né, de certo, puxada por 2 cavalos. E dessa forma o curitibano da época conseguiu seu transporte, aquele de classe mais alta, e a população toda, uso de cavalo, de carroça, né, era a forma. E os bondes puxados por burros. Puxados a burro, historicamente se vê bem no início do século. Hoje em dia a vida é tão boa, né? A gente pode andar, bicicleta não existia, era a carroça, era cavalo, lombo de burro ou a pé. Eram os meios de se locomover. Era de trem, para ir para o litoral, tinha a opção do trem, mas não se pensava em usar o carro numa grande distância. Só o litoral, como nós já batemos papo também, o litoral restringia-se a Paranaguá e Ilha do Mel, porque o desbravamento do litoral paranaense, a Praia de Leste, foi aberto em 1930, a estrada que chega à Praia de Leste. Daí então, a Praia de Leste, o Pontal, Matinhos, Caiobá, Guaratuba era atingida por navios, por barcos saindo de Paranaguá, eles iam a Guaratuba, que era uma cidade. Mas não existia aquele tráfego interno como tem hoje. E não sendo velho, eu te disse, mas eu me lembro quando íamos para a praia, a gente tinha que esperar a maré baixar, que chegava-se lá, esperava a maré baixar e ir pela praia. Isso e o transporte pela praia, isso para fazer ligação de uma praia a outra? A Praia de Leste é Matinhos que a gente ia. Fim da década de 40, isso. Os primeiros carros que chegaram aqui, o que o senhor conhece como pesquisador, como colecionador, sobre os primeiros carros que chegaram a Curitiba no começo do século? Olha, conta a história que foi o Francisco Fido Fontana que trouxe uma Fiat para cá. Outros dizem que não era Fiat, era não sei, há diferenças. Eu tenho prometido pelo Fernando Fontana me dar alguma coisa a respeito ainda que ele tem do avô guardado em casa. E eu sei do primeiro acidente. Isso é interessante comentar com vocês. E foi esse carro, então, de Fido Fontana, dirigido pelo Barãozinho, que era sobrinho dele, e ao passar ao lado da charrete, ou da carroça, ou da aranha, não sei lá o quê, assustou o cavalo empinou e derrubou ao chão uma senhora que era a avó do nosso grande amigo João de Rosso. Também foi vereador comigo, uma pessoa a quem eu quero muito bem. Foi a primeira pessoa a primeira acidente de Curitiba de automóvel foi com a avó do vereador De Rosso. Bisavó do João Cláudio, que é o vereador hoje. E que acabou morrendo. Acabou morrendo desse acidente. Então isso historicamente é uma notícia que o nosso Detran garante que não sabe disso. Mas o João De Rosso me deu uma cópia de um jornal da época que falava: o primeiro acidente, o cavalo assustou, o automóvel assustou o cavalo e o cavalo derrubou ao chão. Os carros importados, como é que foram os primeiros carros chegando a Curitiba? Devia ser uma coisa muito interessante, muito excepcional. A gente vê por aí histórias, vê fotografias antigas dos importadores
que traziam automóveis dentro de caixão. Eles vinham encaixotados, os carros, os Fordinhos, que era um carro bastante simples, custava 17 contos de reais um Fordinho, ele vinha encaixotado, hermeticamente fechado, aqui abria-se o caixão e tirava o Fordinho. Depois a General Motors e a Ford começaram a montar em São Paulo as montadoras, então vinham as peças, e esses carros eram montados em São Paulo, já desde o início da década de 20. Mas por aí. montados apenas, tudo produzido Tudo fora? Tudo produzido fora, lógico. Infelizmente o Brasil não se preparou para começar a fazer fundições, etc, etc. Isso foi muito mais tarde. Como colecionador e pesquisador, o que é que o senhor conhece? Como é que eram esses carros, né? A mecânica deles devia ser alguma coisa bastante simples, autonomia, dava para usar numa viagem mais longa, como é que eram? Era bem simples o negócio, puxa, era empírico para chu. A gente restaura hoje um Fordinho, eu tenho um dos meus velhos é um Ford 18 e tem um manual de como restaurar, como retificar o motor de um Ford 18, aqueles Fords velhos. Ensina como fazer, tem as fotos das ferramentas necessárias, tem o metal patente para fundir, para encher os casquilhos, depois o rasquete, aquele rasquete para limpar e montar o motor, ensina como fazer, se veja que coisa. O senhor que fazia, morava no interior, ele reformava, não tinha bateria, o cara tinha magneto para fazer funcionar. O preço na época devia ser bastante elevado, né? Para os padrões curitibanos, o preço para ter um carro devia ser eu acho que sim, era um padrão mais alto, não dá para comprar. 17 contos de reais era dinheiro para chu. Os primeiros carros que chegaram por aqui, quais foram? Que fizeram mais sucesso, que eram mais vendidos em Curitiba? Existiam carros lindos, importadores. Eu sei que o Ford era importado pelos Ciruelos, pelo Fontana importou várias outras marcas de automóvel. Existiam Chryslers muito bonitos. Fiat, os carros italianos também vieram para cá bastante. Mas eu não sei quais outras marcas, assim, que não foi do meu tempo. A sua família trabalhava com a produção de mate, pegou o ciclo do mate, toda a família Leão. O uso comercial para transporte é mais tardio, só bem mais tarde é que os caminhões começaram a ser usados. Eu acho que sim. Eu me lembro de bem pequeno um caminhão Thornycroft que tinha lá na fábrica, de pneu maciço, mas aquilo já era velho para show. Provavelmente a partir da década Depois de 20. Os caminhões Benz, existiram lá alguns. E esses eu me lembro, um troço imponente, assim, um caminhão grandão. Esse Thornycroft era pneu maciço ainda. Eu me lembro também, de muito pequeno, quando chegavam carroções enormes, mas eram grandes mesmo, trazendo barricas. Porque a barrica não encaixa uma dentro da outra, as barricas têm que vir montadas assim. Então aqueles carroções traziam dos barriqueiros, no caso, os fazedores de barrica, que a gente encomendava fora, levavam lá para a fábrica. Eu me lembro muito bem disso. Isso gravou na minha cabeça de menino, do meio de transporte. A durabilidade, a resistência desses carros, como é que era? E desses caminhões? Olha, eles são bastante resistentes, porque não existia estrada, apesar de a velocidade pequena, que ele andava devagarinho, não andava como ocorre hoje, mas enfrentavam atoleiros, enfrentavam buraco, enfrentavam o diabo. Para grandes viagens, eles tinham essa resistência, porque na verdade não existiam estradas, eram picadas para enfrentar, eles tinham resistência para isso? Tinha, o Ford e o Chevrolet eram os dois que desbravaram tudo por aí, que foi o Jeep, se dizia que o Fordinho era o Jeep da atualidade. O Jeep fez hoje, década de 40, era o Ford naqueles anos de 20. Desde o Ford dos 3 pedais, para passar para o Ford normal, que foi o desbravador do mundo também, né? Muita coisa era manual, limpador de para-brisa, essas coisas todas que hoje os carros têm a porção de opcionais, naquele tempo era só o básico realmente para o carro andar. A luz, que era muito deficiente, fraca para o chu. O limpador do para-brisa, em compensação, o americano usou limpador a vácuo nos carros americanos até 55 ou 56, foi uma barbaridade. E quando você acelerava o motor, precisava funcionar o limpador, ele dava uma diminuídazinha na força, porque o vácuo no motor, com a aceleração, diminuía. Uma estupidez. O europeu já estava com motorzinho elétrico há muito tempo. Na chuva era um problema. Não, usava-se um outro tanquinho, eu me lembro bem, isso eu tive num carro, nesse meu primeiro, que eu conto a história que eu roubei da minha mãe aqui, eu tinha posto um tanque auxiliar para uma buzina a vácuo, que era bonita, na época era chiquésimo. E a gente tirava o vácuo do motor, punha naquele tanquezinho, e o tanque, então, ajudava o vácuo do limpador de para-brisa. Então, quando se acelerava, o limpador não diminuía, porque tinha vácuo naquele tanquinho. Aí todo mundo fazia isso.
Hoje, para se encontrar esses carros, porque o trabalho do colecionador também é um trabalho de investigação, de busca, de encontrar esses carros. Não é? Como é que eles são encontrados? Como é que é esse trabalho? Essas cidades do interior, onde é que eles estão? Não. Olha, hoje já é difícil, gente. Talvez você que esteja assistindo, se souber ou tiver alguma coisa antiga, avisa a gente. Nós somos 2 clubes em Curitiba, tem mais de 200 colecionadores aqui ávidos de encontrar. E é importante que vai boas. ser daí preservado esse Sem carro. dúvida. Esses carros vão cair na mão do colecionador que vai pôr no museu, numa coleção, vai deixar guardado, restaurado nas suas condições originais. O importante é isso. Não se pode estar... uma outra turma faz os street rodders, bota motores fortes, rodas largas, tudo é válido, ficam maravilhosos, mas não é o nosso esquema. O nosso esquema é manter as características originais do carro. Esses carros velhos, dá para contar alguns exemplos? Como é que eles são encontrados? Como é o trabalho de busca de um carro como esse? Tem uma história antiga, gozadíssima. Eu, lá pelos idos de 1960, um querido amigo de saudosa memória, o Kiko Ritzmann, me telefonou e disse, olha, eu passei pela João Negrão, bem nos fundos da fábrica aí de vocês, e vi um carro com os canos de escape saindo assim do lado do motor. Eu fiquei atarantado, porque eu sempre gostei de literatura de automóvel. Digo, esse negócio é uma Mercedes com compressor, é um Auburn, é um Cord, o que tivesse cano para fora. Fui direto, atravessei o pátio da fábrica e fui naquela oficina mecânica, esquina ali de Engenheiros Rebouças, onde tem um posto de gasolina muito grande. Ali havia uma oficina mecânica pequena e estava lá parado um Cord, modelo 812, 1937. Uma senhora peça, um grande automóvel. E eu perguntei de quem era aquele carro. Você é de um cidadão que tem um táxi na praça da rodoviária. Então fui para a praça da rodoviária Incontinente procurar o cidadão quem era. Ele me disse, não, aquele é um Ford, com F de Francisco. Aquele é um Ford modelo especial. Eu me fiz de burro para comer milho, eu sabia o tipo, o modelo, o ano, sabia tudo. Já. Mas não podia mostrar que sabia Claro, para valorizar o produto. Lógico, ele me vendeu o carro, não me lembro por quanto na época, 16 qualquer coisa. Não, o senhor paga agora 10, depois paga 6 no fim do mês e tal. Eu digo, tudo bem, está feito o negócio. E recolhi em 1960 um Cord com compressor, que eram os canos para fora, era o modelo com compressor, modelo 812, espetacular. Vem daí. Faltava um monte de peças no carro. Um amigo que representava em Curitiba, que a Shelmar nos fornecia embalagens para pacotes, gostava muito de automóvel, e conversa comigo, me disse, eu sei de um rapaz em Querência do Norte que tem um carro desse. Digo, estou duvidando, Orlando, porque Querência do Norte é lá na fronteira do fim do Paraná, e esses carros eram dificílimos de achar. Eu vou descobrir para você isso, mas tem lá. Aí eu fiz uma carta, excelentíssimo senhor prefeito, Querência do Norte. Isso lá por 63, por aí assim. Perguntando se de fato lá havia um carro, fiz um desenho do carro, aquilo tudo e tal. Para descargo de consciência. A carta voltou, uns 10 dias depois, que o prefeito dizendo, existe o carro e o carro é meu, estou disposto a vendê-lo. Eu digo, legal. Sei que eu comprei o carro por não sei quanto e ele veio em cima de um caminhão de arroz. Era um outro Cord, igual ao meu, mas sem compressor, não tinha os canos para fora. Então eu tinha 2 Cords em Curitiba. Gente, vocês que gostam de automóvel antigo, eu fui um cretino, que um dos Cords foi para o Museu do Roberto Lee em Caçapava e o outro para o Museu do Eduardo Matarazzo, lá em Bebedouro, porque eu não tinha onde guardar em Curitiba, não tínhamos clube, não tínhamos onde sair, onde passear, nem nada, eu deixava guardado na minha garagem, só para mim. E naquele tempo você não tinha iniciado a coleção, ainda não tinha essa preocupação. Não existia um negócio de automóvel antigo em Curitiba. Então os 2 Cords que podiam estar aqui, fugiram de Curitiba. Esse interesse pelo carro nasceu aí, nessa fase? O que é que motivou principalmente o interesse e pensar numa coleção de automóveis? Acho que deu um estalo nessa fase, que esse rapaz, o Ritzmann, ele achou um automóvel em São José dos Pinhais, que deve ter pertencido a Afonso Camargo, alguém assim naquelas épocas da Revolução de 30, que esse carro ficou jogado, abandonado. Ele, para conseguir comprar do dono da terra onde estava esse carro, foi falar com o juiz, pediu uma autorização e tal, e ficou. Era um carro Marmon, muito bonito, um carrão grande, 1926, 27. Aí também começou a minha mania. Eu peguei e achei um Lincoln Continental.
pelo qual eu tinha veneração, como todo mundo sempre teve pelo Lincoln Continental, que era lindésimo. Eu achei em Curitiba um Lincoln em estado deplorável, comprei. Depois foram precisos frente de três Lincoln para arrumar a frente daquele tão quebrado que estava, e grade para-choque. Até consegui arrumar, mas achava-se nos ferros velhos tudo que se quisesse naquela época. Agora, também um trabalho de busca e muitas vezes de reposição, de criar aquela peça novamente, de encomendar a peça, porque não é mais fabricada muitas vezes. Não, naquele tempo tinha tudo. Era um tempo ótimo para a gente reformar o automóvel, porque os ferros velhos tinham tudo. Hoje em dia não tem mais nada, foi tudo para fundição. Mas existem firmas americanas hoje que se consegue o que você imaginar para automóvel antigo, especializados nisso. Firmas que só têm plásticos para automóvel, para vidro de automóvel. Do camarada tem milhares, já visitei nos Estados Unidos. O que você imaginar de vidro de automóvel, ele tem. Agora, com o grande número de carros antigos do Paraná, eu imagino que o que deve ter acontecido é que o carro vai envelhecendo, vai ser vendido por um menor valor, para trabalhos mais pesados, deteriora. E com o tempo ele se acaba, né? Pouca coisa ficou guardada, ou quase nada ficou guardada na história do nosso carro. Não ficou nada. Daquele então, dos carros que andaram em Curitiba, não ficou nada guardado. Tudo sumiu, tudo acabou. Casos encontrados em cidades do interior, como o senhor falou, em Santa Catarina, de encontrar pelo menos pedaços de um carro que foi um dos primeiros que chegaram no Brasil, em Blumenau. Esse é um caso interessante. Eu fui atrás do endereço que me tinha sido dado, com o rapaz conseguiu umas lanternas bonitas de metal de um carro antigo. Achei o cidadão, bati um papo, essas lanternas eu vendi, mas tem mais uns cacos do carro que estão em cima do galpão. Então colocamos uma escada, o meu filho subiu, e lá de cima gritou, pai, mande uma corda. Joguei uma corda para ele, desce um radiador deste tamanho, assim, de metal, de um automóvel que, pelos livros, deve ser um Stover, 1915, 1917 no máximo, ou anterior até. Isso estava na casa dele ainda. Pedaços de transmissão à corrente eles estavam lá, uns pedaços da direção com faísca, com as alavancas estavam lá, mas o resto tinha ido tudo para o ferro velho. E neste caso o senhor ainda conservou o radiador eu tenho, que é uma maravilha. Pelo valor histórico, o radiador, pelo menos. Lógico, foi um dos, talvez o primeiro ou o segundo carro que andou em Blumenau, segundo esse cidadão me disse. E eles eram desmontados muitas vezes para utilizar o motor, uma peça ou outra, e iam se acabando. Precisava ser motor, ele disse, meu pai desmanchou esse carro lá por 1930, qualquer coisa, para usar o motor para tocar uma forja, não sei o que nós tínhamos aqui, era moinho de trigo, uma coisa dessa, eles usaram o motor. No início, lá pelo início da década de 60, colecionar carros, as pessoas entendiam bem ou consideravam uma excentricidade? Como é que era visto o colecionador naquela época? Hoje, já de outra forma. Mas naquela época, como é que as pessoas encaravam essa mania, né, de colecionar carros antigos? Olha, te digo uma coisa, uma filosofia gozada. Um amigo meu, Roberto Lee, de São Paulo, que foi um dos fundadores do nosso museu aqui, lá pelos comecinho da década de 60, amigo meu, e depois nos ajudou a fundar o nosso clube, o nosso Museu do Barigui, é o terceiro dos clubes de automóvel no Brasil, São Paulo, Rio e Curitiba. Depois fundaram-se tantos outros co-irmãos por aí. Mas o Roberto me contava, disse, eu não aguento o pique em São Paulo de trocar de automóvel a cada 3 ou 4 meses, que tem que trocar de automóvel, senão o sujeito está mal de finanças, a empresa dele não está boa, ele vai jogar polo com automóvel de 6 meses atrás, então o negócio é horroroso. Já vira motivo para boato que a empresa não vai bem. A empresa não está bem. E o Roberto me disse, eu sempre tive mania disso, foi precursor brasileiro do automóvel antigo. E ele disse, eu uso só meus Cadillacs antigos, o meu Rolls conversível, era um troço velho, mas ele usava, ele ficou com fama de snob, ficou com fama de ser um camarada diferente dos outros por usar carro antigo. Fizeram, Roberto Carlos fez música do Calhambeck, porque naquela época disso. Ele só usava os diabos dos carros antigos, era um tremendo sucesso, vinha para Curitiba com um Cadillac 1941, ele tinha uma que tinha pertencido a Glenn Miller, historicamente, ele tinha todo o dossiê do carro, uma coupé maravilhosa. Mas nós já andamos em 60, e qualquer coisa ele vinha com a 41 para cá, V8, andando muito bem com aquele carro. Nós vamos então para o intervalo comercial. Hoje o programa Memória Paranaense está conversando com o empresário Luiz Gil de Leão Filho, colecionador de carros, presidente do Museu do Automóvel e falando sobre a história do automóvel no Paraná. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense,
um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. O empresário Luiz Gil de Leão Filho, presidente do Museu do Automóvel, é o nosso entrevistado hoje no programa Memória Paranaense, contando um pouco da história do automóvel aqui no Paraná. É interessante falar também sobre o trabalho do colecionador, que não é só o aspecto do passatempo, de quem se dedica a isso, mas também o valor que tem isso do colecionador para que as futuras gerações possam ter uma ideia do que foi a história do automóvel, né? Perfeitamente, Vili. Esse é o nosso escopo em fundar um museu do automóvel, senão nós teríamos lá um clube de automóveis. Quando se juntassem 10 aficionados de automóvel antigo, como nós éramos no início na Travessa da Lapa, nós tínhamos alugado ali um pavilhãozinho pequeno, cabiam 6, 7 carros, para ser um ponto de encontro, fazermos um churrasco, bater um papo, tomar um chimarrão, conversar fiado, uma caipirinha. E daquilo foi expandindo, fizemos um clube maior e daí mudamos para um museu, que achamos melhor preservar isso, que é importantíssimo guardar a memória de um povo, saber quem que andou por Curitiba, que automóveis andaram, sei lá, está a história. Está escritinho ali, marcadinho, andou na década de 20, funcionou. Eu tenho um caminhão, obviamente não é original, mas está escrito Matilhão, com as características da época, uma letra meio gótica que tinha, em 1918. Eu fiz um Ford 18 imitando um caminhão nosso, da empresa na época, está lá no museu. A manutenção desses carros, a própria gasolina atual, ela é corrosiva, ela prejudicaria esses carros. Como é que a manutenção, o tipo de combustível se utilizar? Porque eles têm que ser mantidos, pelo menos vez ou outra, em funcionamento. Tem, esses carros têm que andar. O problema é esse, com a nossa gasolina, infelizmente, agora apareceu uma gasolina premium que é livre de gomas, mas a gasolina que tinha até então, eu não sei porquê, não tem chumbo, aquelas coisas todas. Eu sei que fica parada no tanque, ela deteriora em 40 dias mais ou menos, a gasolina está fedida, os carburadores estão presos, agulhas presas, injetor não funciona. Então o carro tem que ser mantido andando, ou quando você anda, o meu filho tem essa mania com os carros dele, ele põe um tanquezinho pequenininho, ele abastece, ele alimenta o automóvel com um tanque pequenininho, e depois desliga o tanque e deixa o carro morrer sem gasolina, pane seca. Então o carburador está seco, não fica com aquela gasolina lá dentro. E tem tido sucesso para guardar. Só para viagens, aí põe no tanque normal do carro e viaja normalmente. Quem tem um carro já tem o que fazer, já tem que ter manutenção, tem que consertar, tem que lavar no final de semana. E quem tem 15 carros, como é o seu caso, na coleção? É uma demência, eu acho, mas eu tenho que funcioná-los todos. Vez ou outra, não pode deixar parar, tem que funcionar toda hora. Sei lá, colocar pouca gasolina para ela não estragar, funcionar, fazer andar os carros também precisa, mandar lavá-los, não pode deixar ficar. Lá no clube no museu eles são mantidos bem limpinhos. Que carro tem valor para o colecionador? Alguma década em especial ou carros que foram fabricados em pequena quantidade? É isso aí. Cada um tem um amor na vida, é gozado. A pessoa pode gostar do Ford 29, 4 portas Phaeton. É o carro que mais existiu, tem trilhões de carros que foram feitos, mas alguém gosta, o ex-eterno prefeito da Lapa, nosso amigo e sócio, Sérgio Leone, é um rapaz espetacular, tem um Ford 29 com pintura original, imagine o estado que a pintura está, é marrom, os paralamas pretos, mas aquele marrom acabou, já está meio fundo assim. Mas ele diz o carro, a pintura é original, ele não mandou pintar o carro, tá como era na época, o estofamento é original e pintura original. E isso dá mais valor, esse carro lá para lá. Mesmo apesar da aparência, que possa ficar um pouco prejudicado, ele tem valor nesse aspecto. É valor histórico, tá ali, aquela pintura original. Esses carros da década de 60, 40 e 20, parece que das décadas de 40 e de 60, eles têm aí uma atração maior para o colecionador? Hoje em dia, existem muitos encontros de automóveis, sabe que o pessoal, essa loucura espalhou pelo Brasil inteiro. Então tem encontros famosos, já bem conhecidos, aqui nós fazemos um encontro no Sul, entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, nós revejamos ano a ano, cada um deles faz um encontro. O último nós fizemos em Foz do Iguaçu, foi muito bom. O primeiro de Curitiba teve mais de 500 automóveis aqui, lotamos o Parque Barigui do Automóvel Antigo. Esse ano vai ser no Rio Grande do Sul e Gramado em novembro. Então
nós vamos para lá. Mas é um pouco longe para o pessoal de São Paulo e do Rio. Então, o encontro mais tradicional que reúne o pessoal do Brasil inteiro, os mineiros fazem. Ele sempre foi feito em Araxá, mas agora o Araxá Hotel está num estado bastante lastimável. E é feito, então, em São Lourenço. São Lourenço, então, reúne, vamos no fim desse mês para São Lourenço, na época do feriado de Corpus Christi, e lá reúne-se, então, o pessoal do Sul, os cariocas, os paulistas, os mineiros, logicamente, que são os que fazem, vem gente do Nordeste, do Brasil inteiro. É o mais tchan, é esse, o mais bonito. Os clubes também promovem percursos, trechos a serem percorridos, e os carros aguentam bem. Sim, são os ralis que a gente faz de brincadeira. Vamos até a praia? Então vamos. Então sai com os carros antigos, vai à praia, passa um fim de semana, vamos a Blumenau, vamos a Brusque, vamos a Foz do Iguaçu, a gente vai. A década de 60 se falou, 50 ou 60, já não são considerados tão antigos, mas são os carros viajeiros. Que hoje em dia, você há de convir comigo, eu não posso botar um carro da década de 20, um 28, eu tenho um Chrysler muito bonito, que anda muito bem, mas não vou pôr na estrada um carro de 1928, com os caminhões andando a 110 por hora, eu não posso pôr aquele carro na estrada, de maneira alguma. Então, os colecionadores normalmente têm o antigo, que é o Dodói, e depois tem os modernos, que são os viajeiros. Carro que se pode abastecer, ele tem o triângulo, tem o cinto de segurança, tem o extintor de incêndio, tem o que você quiser, e ele anda bem. Então, 60 está mais do que bom. O carro que teve grande produção, nesse caso, não tem um grande valor, mesmo que ele tenha alguma antiguidade. Se ele teve uma produção muito grande, é encontrado facilmente, ele perde valor. Pelo estado do carro, ele tem um valor, e o número de unidades produzidas, que existem carros que são mosca branca, dizendo assim, foram produzidos 500 carros, esse aqui você viu, é um deles. Essa é uma Cadillac que eu tenho, foram produzidas 532 unidades só no mundo. Eu consegui uma, já foi um grande feito para mim, esse foi uma das aves raras de colecionadores, eu tenho esse carro. Ainda falando sobre a busca, sobre o trabalho de procura, que é uma questão bastante curiosa, tem carros que são encontrados, por exemplo, em garagens, que a família guarda e vai passando o tempo, tem outros que estão lá pelo interior, por cidades distantes, né? Deve ser um trabalho de investigação grande para chegar até eles. É um trabalho de busca, como aquele Corde de Terra Rica que eu te falei, de Querência do Norte, aliás, que eu te falei. Aquilo foi uma carta para o prefeito. Mas sabe-se que existe por aí em fazendas, tem carros guardados. Tem gente que diz, não, tem fulano, mas aquele não quer, o carro é dele, não quer se desfazer por nada, o que guarda sempre foi deles e tal. O que a gente pode fazer? Então, não é para uso, é motivar o pessoal a expor esse automóvel, ou ele que usa esse automóvel, mostra para os outros. A vantagem de nos reunirmos assim em grupo é poder um ajudar o outro. Sei lá, o camarada tem automóvel, falta uma calota, pô, precisa de uma calota, peraí, quem é que tem? Fulano tem uma, você avisa, vai lá, está aqui a calota que você precisa. Então, a reunião do grupo, o objetivo do pessoal é um ajudar o outro. Pelo menos a minha filosofia é essa. Já existe internacionalmente essa troca, hoje já usando a internet, essa troca e essa busca? Tem. A interligação dos clubes? Tem. Eu não posso falar aqui na frente de tanta gente me assistindo, mas eu tenho medo de computador. Tem gente aí dando risada também, coisa de velho, computador, mas os meus netos já brincam com aquilo. O meu filho fez um contato outro dia com um grupo de gente de São Francisco que chama-se Jaguar Lovers. Eles todos são, parece que 70 pessoas em São Francisco, Califórnia, que amam Jaguar XK modelo 120. Eu tenho um XK 120, tenho outros tipos de Jaguar que eu uso normalmente, mas aquele é o meu Dodói, é o antigo, o bonito, 2 lugares, 1950. E o meu filho conversou com essa rapaziada, eles são tarados por esse modelo. Então tem uma revistinha que já mandaram, já pediram o número do meu, já está lá no fichário deles direitinho e tal. É uma maçonaria em volta daquele carro. O que eu precisar de peça, eles têm ou sabem onde tem. A questão interessante da robustez, da segurança desses carros, porque quem vê um carro antigo desse fica impressionado com o volume de ferro, de material que está ali. Como é que era essa segurança dos carros, mas por outro lado, aquela lataria também não é flexível, uma batida ele é até mais perigoso às vezes. Hoje em dia os carros se deformam, são feitos para isso, né? Quer dizer, o habitáculo central está ali, o camarada está preservado, os paralamas achatam, aquilo achata, tudo pronto. Antigamente não existia essa preocupação, nem essa engenharia. Então os carros são feitos com chapa 18, aquilo tudo duro, aquilo tudo de ferro, de aço, não existia plástico. Os
paralamas eram feitos de ferro, de aço e cromados ainda. Hoje em dia não tem mais nada disso. Carro velho com motor novo, isso, na visão de vocês, não tem valor, porque alguns colecionadores conservam aquela lataria, mas trocam o motor, colocam o motor mais esse moderno. É o Hot, o Street, tem vários designativos para isso. Esses carros são muito bonitos para quem é uma outra facção, não é nós do carro antigo. Eles pegam um automóvel antigo, rebaixam, ele fica mais bonito, rebaixam na altura, colocam um motor enorme lá na frente, uma caixa hidráulica, suspensão melhorada, freios a disco, ABS, toda coisa. É um automóvel moderno, bom, com uma carcaça de carrinho antigo muito bem feita. Isso existe no mundo inteiro, o pessoal gosta mesmo e são bonitos, mas não é a nossa filosofia. Hoje o programa Memória Paranaense está conversando sobre a história do automóvel com o presidente do Museu do Automóvel aqui de Curitiba, o empresário Luiz Gil de Leão Filho. Nós voltamos já. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos prosseguindo com o programa Memória Paranaense, falando hoje sobre a história do automóvel no Paraná e conversando conosco o empresário Luiz Gil de Leão. O Museu do Automóvel, como é que foi que surgiu? Como é que as pessoas se organizaram para ter um local de exposição, que fosse um local público, que pudesse haver a visitação e que pudesse também ser um local para se guardar esses automóveis? Isso já faz tempo, isso voltamos a 1974. Nós estávamos, como eu comentei antes com você, lá na Caetê, numa área muito pequenininha, e um dos nossos sócios, o Henrique Almeida e o Carlos Almeida, os dois eram donos daquela área onde está o museu hoje, a firma Serra Almeida, do Sicília também. Eu e o Henrique me desfaçam lá no nosso depósito de trator, que não está mais sendo utilizado, não sei o que, tá. Então nos mudamos para lá, derrubamos parede e fizemos isso, e consertamos e viramos, foi uma farra danada. E nos instalamos no museu com um comodato feito com eles. Depois a prefeitura, na época que incorporou o Parque Barigui todo, a comunidade de Curitiba, que fez um parque da cidade ali, não é? Que ali tinha vários proprietários, desapropriou aquilo tudo. Então esse imóvel pertenceu à prefeitura, e nós fizemos, depois celebramos um comodato com a prefeitura, depois um comodato com a Urbis, depois um comodato com a SIC, assim foi indo até, que nós estamos lá desde 1975. São poucos clubes no Brasil onde há a possibilidade de visitação pública, como é o caso aqui em Curitiba, de ter um museu aberto ao público? Existem museus particulares no Brasil, alguma coisa particular, mas esse não abre, só convida amigos esporadicamente para ir ver. A única capital, a única cidade brasileira que tem um museu dentro dos seus próprios municipais é Curitiba, com o Museu do Automóvel. Então nós levamos bem a sério isso, ele está aberto à visitação pública aos sábados e domingos, feriados nós abrimos. Fica no Parque Barigui, justamente aquela área verde linda que tem em Curitiba, na Rua Cândido Hartmann. Ali é muito fácil de ter aquela chaminé atrás, Museu do Automóvel, uma placa grande na frente, bombas de gasolina antigas. Tem a vitrine do século que o prefeito Rafael Greca construiu para a gente, na época do nosso evento aqui, dos 500 carros, nos 300 anos de Curitiba. Ali sempre tem um carro em exposição, fica de 15 dias, um mês, conforme for, depois vai sempre substituindo. Ali está o museu, cobra-se R$1 a entrada. Pretendíamos não cobrar nada, mas tinha gente que ia fazer nada lá dentro do museu. Desocupados ficavam, então resolvemos cobrar R$1. Isso dá para pagar os guardinhas que ficam tomando conta, cada dos 4 pavilhões sempre tem um rapazinho que dá informações e tudo mais. Até o Cadillac presidencial, que acabou sendo doado pelo governo do Estado, está lá também à disposição. Essa é uma Cadillac 52, que pertenceu ao governo do Estado. E o último andar nela foi o presidente Castelo Branco, que até assim, em tom de blog, nos contaram que ele estava com o governador na época e colocou o braço e acionou o botão do vidro da janela, a janela subiu e ficou zzz, aquele motor funcionando. E aquele é um motor que consome muita potência. Eu sei que acabou a bateria, a bateria do carro.
governador era o nosso querido Ney Braga, na época, né? Eu sei que os dois aí depois voltaram num outro carro, porque aquele ficou a mosca. E depois esse carro nos foi doado pelo governo do estado. Na época era João Mansur, nos chamou como colecionadores, como museu e tal, e nos doou esse automóvel que está lá para visitar. Doações assim acontecem com mais frequência de particulares? Acontecem doações? E é uma coisa estranha a doação hoje em dia. Com o pessoal morando em apartamento, não mora mais em casa, as casas garagens são grandes, apartamento da garagem é pequena, as vagas são limitadas, então tem aparecido umas doações para a gente meio esquisitas, assim, da pessoa querendo nos doar um Aero Willys em estado deplorável, nos doar um Volkswagen 63. Às vezes a pessoa quer se livrar. Claro, está sem vaga na garagem e quer doar para o museu, eu não posso, porque o nosso espaço é tão exíguo também para botar automóvel antigo, do que está botando o Aero Willys lá dentro. Nós queremos construir mais um pavilhão. Precisamos de mais um pavilhão para botar automóveis nacionais. Aí vamos botar os Aero, os Cincas, os JK, os Interlagos, os Berlinetazinhas, os DKVs, tudo isso que já existiu e foi uma maravilha na época que existiu. E tem coisas boas de um apoio da prefeitura. Se a prefeitura nos ajudasse, seria ótimo, mas as obras todas que foram feitas lá até hoje, nós que arcamos com tudo. A prefeitura concorda, a gente leva a planta. Eu vou falar com o prefeito Cássio, que ele já acompanhou bem o museu, ele sabe bem o que nós fazemos lá há quantos anos. Então, mostrar a ideia do que nós temos, fazer mais uma ampliação, que ficará boa dentro daquele padrão que está o museu hoje, para mais talvez uns 30 automóveis diferentes, para botarmos os nacionais agora lá. Interessante que o número de colecionadores é grande em Curitiba, cerca de 200, pelo menos, conhecidos. Olha, participam de clubes. Oficialmente, nos 2 clubes, devem ser uns 200. O Eduardo Matarazzo, para dar um exemplo, os grandes colecionadores, esse no caso parece que tem aviões e tudo mais, e aqui em Antonina também ele deixa parte da coleção. Como é que são essas grandes coleções dos grandes colecionadores? O Eduardo é interessante, ele deve ter sido, olha, o primeiro ou o segundo, ele era cunhado do Roberto Lee, Roberto era casado com a irmã dele, com a Maria Pia. Eu conheci o Eduardo há muitos anos atrás, e eu sei que ele tem a coleção mais bonita dele em Bebedouro, lá no norte de São Paulo, na zona das Laranjas. E em Bebedouro ele tem avião. E a Varig doou avião para ele, a Força Aérea doou um Gloster Meteor, igual ao que tem aqui em frente à base aérea, está lá com ele. Tem trem, a Mogiana, a Sorocabana, não sei qual foi que doou vagão com tender, com tudo. É uma maravilha que ele tem lá. Mas precisa de um espaço para botar isso, né? Automóveis também aqui em Antonina, num dos pavilhões antigos da indústria Matarazzo, já tem mais de 20 automóveis. Eu não fui ver, que as 2 vezes que eu desci, o encarregado não estava lá na hora. Mas os amigos já foram, visitaram. E eu não sei até o que o Eduardo quer fazer com automóveis em Antonina. À beira do mar não é muito aconselhável ter um automóvel antigo. O problema da maresia. Claro, a maresia está ali. Nós vamos para mais um intervalo comercial e, aproveitando na sequência, além da história do automóvel, que estamos conversando aqui com o presidente do Museu do Automóvel, Luiz Gil de Leão, vamos falar um pouquinho também da história da família Leão, que é uma das famílias que tiveram uma grande participação na política e na economia do Paraná com o ciclo do mate. Vamos aproveitar o último bloco para relembrar um pouco também disso que faz parte da história do nosso estado. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos para o último bloco de hoje do programa Memória Paranaense, lembrando aqui um pouco da história do automóvel no Paraná. Nosso entrevistado é o presidente do Museu do Automóvel no estado, Luiz Gil de Leão, empresário. E um aspecto interessante, quem coleciona, quem tem o carro e cuida tanto dele, dá para ir para a rua com um carro desse? É um risco tão grande, com tanto louco por aí, de colocar, né, às vezes, uma coisa de alto valor na rua? É temerário, mas dá. A gente anda por aí assim, um pouco apreensivo. Logicamente não dá para pegar um trânsito de 6 horas da tarde, uma hora de rush não é possível, mas normalmente a gente anda com os carros, não fazendo bobagem, andando devagar, com cuidado, e o pessoal gosta de ver aquela coisa diferente e respeita também. Eu não sei, se é uma atenção ao passado, ou pensar que podia ser o pai dele que estivesse lá dirigindo, alguma coisa assim. Ou medo até do valor. Ou medo do valor de ser culpado numa colisão com um troço desse antigo, né? Outros clubes pelo Brasil, como é que é hoje a expansão, né?
desse trabalho de colecionar, de restaurar pelo Olha, país afora? essa loucura, eu considero uma santa loucura. Eu sempre diz, eu sou um doido. Tem gente que tem cavalo de corrida, desculpe, os criadores, meu pai foi criador de cavalo de corrida há muitos anos. Cavalo de corrida, gente que é canaricultor, filatelista, numismata, cada um tem a sua coleção. Rádio amador, então meu sogro era o rádio amador tarado. Eu sou automobilista tarado, não sei, junto com outros. Fico feliz em brincar com meus automóveis. A minha mulher concorda comigo, tanto é que nos passeios que a gente faz as coisas longe, ela vai comigo. Tem algumas que não suportam andar devagar e cheiro de gasolina e furo pneu, aquela coisa. Outro grande colecionador que marcou no Brasil foi o empresário Roberto Lee, que foi onde começou, foi o primeiro aí, pioneiro de coleções de automóveis. O Roberto foi pioneiro aqui, aquele tal que eu falei com você brincando, que ele não podia trocar de carro a cada 4 meses em São Paulo, então ele usava as Cadillacs antigas dele, e um Rolls conversível muito lindo que ele comprou do Scarpa, pai desse menino, e usava esse carro em viagens, vinha para Curitiba, andava para lá e dizia, eu sosseguei. Naquela época tinha que se comprar um Alfa Romeo, era um JK, você tem um JK novo, ou senão ele estava completamente na miséria. Então ele lançou essa história do carro antigo, nos ajudou a fazer o clube, fizeram o clube de São Paulo, o do Rio e já em seguida o de Curitiba. O nosso aqui foi o terceiro. E o Roberto vinha muito aqui atrás de pesquisar coisas antigas. Ele achou muita coisa boa aqui no Paraná, nós achamos com ele. Ele levou para o museu dele em Caçapava, que tinha um museu muito bonito. E infelizmente com a morte do Roberto, esse museu extinguiu-se, porque a filha dele, filha da Maria Pia Matarazzo, sobrinha do Gordo Matarazzo, que nós falamos, do Eduardo, essa menina não tinha interesse em preservar o que o pai fez, preferiu trocar por dólar e vendeu o Bugatti, as Mercedes bonitas que ele tinha, foi tudo para a Europa, espalhou. O museu ficou lá, eu nunca mais fui, faz anos, nunca mais fui. Aquele acervo, o que restou ficou lá, tem o zelador que cuida, não sabe o que é, não sabe quem foi o Roberto, não sabe nada. É uma pena, mas foi uma página da história que passamos por ela. E os clubes existem, desde do Sul, existem os Veteran Car Club no Brasil, todos. Todos os estados têm o seu Veteran Car Club. E tem outros clubes, o Blumenau é o clube dos Autos Veteranen, também é muito interessante, pessoal muito bom, somos amigos de todos eles. Clube de Automóveis Antigos de Pernambuco, tem um clube na Bahia, em Brasília tem um clube muito bom de automóvel antigo, São Paulo são vários, eles brigam toda hora, mas tem clubes de marca também em São Paulo, tem o clube do MG, o clube do Fordinho, o clube do Volkswagen, o clube do Jaguar, o clube do JK, o clube do Dodge, todos têm o seu clube. Falando um pouquinho agora também, e isso tem muito a ver com a história do Paraná, que é a história da família Leão. Né? Mesmo que ele não conheça a história, vê por todo lado o nome da família, o nome de rua hoje em dia, relembrando o papel dessa família, que teve um papel importante na época do ciclo do mate, que foi um momento importante da economia do Paraná. O senhor poderia contar como é que foi que a família... Porque eram dois tipos de atividades diferentes. O mate por um lado e a extração da madeira por outro, né, que eram as grandes atividades do Paraná no começo do século. Exatamente. A minha família teve por aí, começando com meu avô, tudo isso do lado do meu pai. O meu avô materno também era madeireiro. Mas do lado do meu pai, que você perguntou, eles se dedicaram, justamente com Fontana, que eles eram cunhados, se dedicaram à erva mate. Como muitos outros aqui no Paraná, existiram 20 ou 30, 40 empresas de erva mate, para exportar erva mate para a Argentina, para o Uruguai, ou mesmo para o nosso chimarrão local. O mate que era um produto nativo do Paraná e que era vendido para os argentinos. Santa Catarina, um pedacinho do Rio Grande, só tem nesse setor aqui, Paraguai também, na fronteira ainda tem. Pouquíssimo no Mato Grosso do Sul. E eles se dedicaram a isso, e os meus ancestrais, a minha avó no caso, em 1901 eles fundaram a empresa. E essa empresa depois foi gerida pelos meus tios, meus 2 tios e meu pai, que eram da mesma geração, e o sobrinho deles também, e eles tocaram anos e anos, depois os filhos desses foram vindo, dentre os quais eu sou um dessa geração, e agora eu sou o primeiro dessa geração já aposentado, por ideias familiares novas que tem. Eu fico em casa brincando de automóvel antigo, recebo o meu dinheiro e o meu filho está lá no meu lugar. Agora, o curioso... Então, essa turma que está lá já é a 4ª geração, graças a Deus, e não brigaram ainda. Pois é, o curioso é justamente isso. Tem aquela frase, né, que o pai constrói, o filho destrói, o neto lamenta. No caso da sua família, vai para um século. Nobre, pai rico, filho nobre e neto pobre. Isso é mais comum.
3 gerações. A nossa, graças a Deus, eu bato na madeira, estamos na 4ª geração e sem querer ser cretino, com sucesso. Continuamos muito bem, mercado inventando produtos novos, a rapaziada, a turma nova que está lá agora, se dedica muito e gosta. Aquilo é a cachaça nossa há 95 anos já. E o interessante é que talvez, porque o ciclo do mate passou, mas o que foi talvez a atualização dos produtos, a conquista pelo mercado nacional que tenha garantido a sobrevivência da empresa? Considero-se os ciclos comerciais, os ciclos de dinheiro no Paraná, que foi a erva mate, depois o ciclo da madeira, depois o ciclo do café, e assim foi, depois entrou o ciclo da soja, depois já as coisas modernas que ficaram, né? Mas era muito restrito da erva mate, era só erva mate, era monocultura. Depois o café também ficou, a época do café, foram anos e anos só com aquilo. Os ambientalistas hoje ouvem falar extração de madeira como atividade econômica, ficam até arrepiados, mas naquele tempo era visto como um desbravamento do Paraná, quem fazia o corte da madeira. Era a conquista do oeste, tinha que se conquistar e fazer. Eu estava comentando com amigos agora há pouco as caixas que Leão Júnior fornecia, nós fazíamos caixas de madeira para a Nestlé, as caixas todas de leite condensado, era tudo em caixa de madeira, não existia caixa de papelão do lado. E o meu avô, do lado materno, fazia caixas para Standard Oil, que é Esso. Então, caixa de gasolina e de óleo vinha em caixa de madeira. Sim. Madeira de qualidade, grossa, pinheiro. Madeira de meia polegada, pinheiro cipilhado 4 faces. O que se gastou de madeira nesse Paraná, nesse Brasil, no mundo, até o advento da caixa ondulada. E havia até a crença que aquilo nunca ia acabar, era tanto pinheiro não acaba nunca mais. O Paraná tem pinheiro para 500 anos, eles acabaram em 50. Então a fábrica nossa primeira aqui foi na Avenida Batel, onde exatamente hoje é o edifício Os Bravati, na pracinha do Batel. Aquela quadra toda era o engenho do meu avô em Curitiba. Como é que se fazia esse trabalho? trabalho? Fogo, pega fogo fácil. Eles mudaram então para a República Argentina, onde ficou aquele quartel, que está o quartel até hoje, se não me engano, ali perto do Chia, daquele Largo do Chia, que tinha uma chaminé. Ali funcionou até 1931. Lá pegou fogo também, passou uma locomotiva com não eram diesel elétricas, eram trens a lenha. E uma fagulha fez pegar fogo tudo, mudaram para onde é hoje, lá na João Negrão. Nós estamos lá desde 1931. E ali num espaço bastante grande, né? Porque era necessário para armazenar o mate. 2 quadras ali. Mas hoje, a nova geração que está lá está mudando esse conceito todo pela poluição, que está dentro do centro da cidade. Todas podem manter na fábrica aqui. Estão mudando para Fernandes Pinheiro, perto de Irati. Nós estamos com um complexo industrial muito grande lá. Quando foi construída ali, era a periferia de Curitiba, na época. Era fora de Curitiba, né? Para diante da estrada de ferro. Claro. E a própria estrada de ferro, ela tinha interligações para trabalhar com isso, com o transporte do mate? Nós tínhamos desvio de trem dentro do engenho, para levar madeiras e para levar erva mate. Eram 2 desvios dentro daquelas quadras. Um outro aspecto interessante, porque a riqueza do Paraná no começo do século estava na madeira, estava no mate, e regiões da cidade inteiras foram construídas, né, moradias, como era ali o Alto da Glória, que era onde morava a família Leão e muitas outras famílias que viviam da extração do mate. Exatamente. Ali no Alto da Glória tinha um pessoal da minha família, morou na subida da Glória e na esquina, ao lado da casa onde eu vivia a vida toda, era a casa do Fido Fontana, que era nosso parente também ligado à erva mate. Toda aquela região aí era uma concentração. As casas eram muito bonitas, que material aqui não tinha, eles importavam aquilo tudo, umas casas bonitas da época, aquilo tudo era meio francês, meio inglês. Cópia de projetos também. Estrangeiros. Os vidros vinham de fora, os sanitários todos, os azulejos, era tudo de fora. Curitiba deve muito, né? O Paraná deve muito a esse ciclo do mate. Eu acho que sim, aquilo desbravou bastante, né? Pelo menos Curitiba era pequena e aquilo ajudou a crescer. Hoje esse boom que é Curitiba, nós comentamos mesmo, Curitiba é divina, maravilhosa. Eu fui vereador 12 anos e conto a vocês que fui com carinho mesmo, porque Curitiba, tudo que eu tenho, eu devo à cidade, os meus ancestrais que nasceram e viveram aqui. O que é que lhe passou pela cabeça para entrar na política, ter ficado lá tanto tempo na Câmara Municipal, num determinado momento da sua vida? O senhor já tinha sua atividade empresarial, o que é o que levou para ser vereador? Não sei, isso foi um momento de praia, assim, numa temporada de praia. O então governador Jaime Canet, pelo qual tenho um grande respeito e amizade, me disse: você não quer ser vereador? Digo: olha, eu nunca pensei nisso, nunca entrei na Câmara de Vereadores. Os meus ancestrais eram camaristas, aqueles que iam
às 5 horas da tarde até lá, representar a cidade, davam suas ideias e voltavam para cá. Não era uma profissão como é hoje, que infelizmente o político hoje ficou profissional. E eu digo, olha, nunca pensei nisso. Não, mas você faz com... Gosta do negócio teu do automóvel antigo, tu se dá com todo mundo gosta de você é um camarada que sabe falar. Eu digo, tudo bem, se vocês querem, me ajudem, né? Então, ele começou com o João Elísio, que é meu primo, casado com uma sobrinha minha, prima-sobrinha. Os dois, nós vamos te eleger. Digo, ótimo, então. E fizemos força para o Chuí conseguir, naquela época. Acho que eu fui o quarto ou quinto mais votado. Se arrependeu depois de passar pela política? Ou valeu a experiência? Não, valeu bem a experiência. Gostei muito, conheci muita gente boa, conheci lugares bons e fiz muita coisa que eu achei útil pela cidade. Os prefeitos que passaram, todos foram meus amigos, independente de partido. Agora, quem vem... Eu nunca pedi besteira, se pedi coisas boas e justas para a cidade, depois de bem estudadas, todos fizeram o que eu pedi. Agora, em geral, em grande parte, o cidadão que vai para a política, ele não vai para servir ao público, mas para se servir do público, e no caso do empresário é diferente, porque não precisa daquilo, e é uma visão diferente. Como é que o senhor sentiu isso? Isso comentou-se muito, para servir-se. Né? Como é que o senhor sentiu isso na Câmara Municipal? É difícil dizer que eu constranjo muita gente que está lá assistindo agora, que está na política. Tem vereadores muito bons. Quando eu comecei, tinha gente muito séria, muito dedicada, que gostava daquilo tudo, vivia exclusivamente daquilo. Tem os vereadores que são assim, bons. Outros que vão para lá para ser, não sei, para problemas particulares, para se arrumarem, para se ajeitarem. A gente tem como emprego, uma forma de vida. Ou para aparecer de alguma maneira. Não sei, eu já estava bastante conhecido, então não precisei aparecer por causa disso. E foram 12 anos ótimos que eu fiz, trabalhei, gostei, deixei bons amigos. E o motivo da sua saída da política, então, fechando aqui nossa conversa? Mudei de partido. Participou da fundação do Partido Liberal também. Fiz o PP, Partido Popular com Canedo, depois entramos no PMDB, depois eu fiz o Partido Liberal de Álvaro Vale. Eu gostei do Álvaro, dos papos de Álvaro, fui ao Rio, assisti conversas com ele e tudo. Gostei e fundamos aqui em Curitiba. E aí prevaleceu o nome do partido, a legenda eleitoral do partido é o nome do candidato, uma bobagem que hoje em dia não tem mais. Então eu no Liberal fiz X votos e no PMDB, onde eu estava, que não estava mais, fiz 5 vezes mais. Então não fui eleito, entendeu? Eu ajudei a eleger alguém do PMDB na época e eu não me elegi. Coisas da política, sutilezas da política. Tá bem, agradeço aqui a participação do empresário Luiz Gil de Leão, que é presidente do Museu do Automóvel no Paraná, contou um pouco aqui da história do automóvel e da história do Paraná também, que sua família participou. Muito obrigado pela participação. Muito bem, eu agradeço, muito obrigado. E muito obrigado também a você que ficou conosco. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.